Olá, primeiro ano, só alegria, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é, estamos bem, né? Que bom. Hoje, mais uma aulinha aí com Plaça. Estou gravando aqui de casa de novo, tá? Estou preferindo aqui, precisa usar as imagens e fica melhor projetar as imagens no PowerPoint desse jeito, né? Então eu estou gravando. Hoje a gente vai continuar o assunto que nós estávamos tratando na aula passada. Qual assunto era esse? Quem lembra? Isso aí, estruturas geológicas, tá? E formação da crosta, formação da Terra, tá? Nas aulas passadas nós falamos sobre o tempo geológico, falamos sobre as camadas da Terra e hoje o nosso foco vai ser nada mais nada menos do que trabalhar os movimentos tectônicos, tá? E as condições que formam as cadeias montanhosas, essas paradas todas aí que a gente tem, que a gente chama de fatores endógenos, ou seja, do interior do planeta Terra. Belezinha? Então bora lá? Deixa eu me diminuir aqui e vamos começar então. Bom, para começar, observa aí as aulas, né? A gente vai ter como referência a aula 19 a 21, tá? É a mesma referência que eu estou usando da aula passada, porque é uma continuação, é a parte 2. Então peguem a apostila de vocês de sala ou a texto. Eu prefiro que vocês peguem o livro texto, que é melhor, tá? Pegou? Pegou? Então beleza, então bora lá. Bom, para começar, vamos caracterizar essa crosta terrestre, né? Antes de caracterizar a crosta, vamos lembrar o que é a crosta terrestre. A crosta é a parte sólida do planeta, tá? É aquele 1% de massa que solidificou em contato com a superfície, com o ar, né? Então é onde nós estamos. Toda a vida do planeta se desenvolve na crosta, beleza? Ela é apenas 1% só da massa do planeta e, por ser muito fina, ela quebra. E cada pedaço dessa crosta nós chamamos de placa, tá? Olha que interessante aqui, ó, 3 divisões da crosta que eu trouxe aqui para vocês aí no slide, tá? Essas 3 divisões é mais para citar, não precisa se desesperar, entender agora o que é isso, tá? Mais para frente essas coisas vão fazer mais sentido para vocês quando a gente entender processos de sedimentação, quando a gente entender o que são rochas graníticas e rochas basálticas. Por enquanto é mais uma classificaçãozinha, beleza? Ó, camada sedimentar superior, o que isso indica? A camada subsedimentar superior indica sempre que são rochas que estão por cima, tá? Ou seja, por rochas sedimentares. Então, geralmente, essa aqui está mais em cima, tá? Por exemplo, é comum você achar essas rochas no topo de montanhas, tá? Nós aqui em Campo Grande, nós estamos em cima de uma camada sedimentar, de um planalto sedimentar, que chama Planalto Sedimentar da Bacia do Paraná. Beleza? São rochas areníticas, tá? São rochas que têm uma capacidade de se decompor mais fácil, beleza? É nesse tipo de rocha que você acha os fósseis, por isso que elas geralmente estão por cima. No meinho, a gente tem a chamada camada granítica intermediária. O que isso significa, galera? A camada granítica intermediária, ela é muito característica por isso aqui, ó, por conter silício e alumínio, por isso que ela é apelidado de Sial, tá? Beleza? Essa camada granítica intermediária a gente observa, por exemplo, nas serras brasileiras. Professor, mas você não falou que agorinha que na montanha tem sedimentar? Montanhas, que são relevos bem elevados. As serras brasileiras a gente não chama de montanha, a gente chama de morrarias. Por quê? Porque tem todo um processo de formação que é bem mais antigo. E a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então as morrarias no Brasil têm muito granito, tá? Então poderia ser um exemplo disso aí. E a camada basáltica inferior tem muito silício e magnésio. Isso aqui, ó, ela é muito densa, ou seja, ela é pesada. A camada acima é pesada, então ela vai estar mais no fundão. Ela é pesadona, imagina, né? O fundo do mar, a gente observa bastante camadas basálticas, tá? Por isso que a placa de crosta do oceano, ela costuma ser mais densa, mais pesada, tá? Belezinha? Então é importante lembrar, certo? A crosta é dividida em pedaços e cada pedaço é chamado de placa, tá? Ou placa tectônica, se você preferir, tá?
Essas placas têm densidades diferentes, onde as placas que estão no fundo do mar tendem a ter densidade maior, tá? As placas continentais tendem a ter densidade menor em relação às oceânicas. Grava essa informação que a gente vai usá-la daqui a pouquinho. Firmeza? Tá de boa? Então bora lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a teoria da tectônica de placas, galera. Já ouviram falar dessa teoria? Bom, com certeza tectônica e placas você já ouviu, né? Placas tectônicas. A tectônica de placas é a teoria que demonstra justamente que essas placas, que esses pedaços de crosta estão se movimentando sobre o magma. Lembrando, o que é um magma? O magma é um material de rochas derretidas, né, em estado de fusão, que está na astenosfera, que é uma parte do manto terrestre. Vou repetir, anota aí, tá? Ó, o magma está na astenosfera, tá? Que é uma parte do manto, uma parte superior do manto terrestre, que está embaixo da gente, embaixo da crosta. Beleza? Então, as placas de crosta se movimentam sobre esse manto, como se fossem barcos na água. Beleza? Esse magma é fluido, como se fosse a água, um fluido. E quando eu ponho um barquinho na água, o que esse barco faz? Ele fica parado? Não, né? Ele vai se movimentar de acordo com a correnteza, com o fluxo da água. Beleza? Se eu boto lá o barquinho no rio, onde tem uma correnteza, uma corrente, esse barquinho vai ser levado pela correnteza. Beleza? E a placa a mesma coisa. Quando eu tenho correntes magmáticas, elas empurram essas placas, tá? Para o lado A ou para o lado B. A grande questão, galera, que você tem que lembrar é que esses fluxos, essas correntes de magma, elas não mudam. Repito, as correntes de magma não mudam. Então, as placas a gente considera que sempre vão se movimentar para a mesma direção. Se essa aqui, ó, se essa minha mão aqui, assim a aliança, for para lá, tá? E a minha mão com a aliança for para cá, significa que elas estão nesses movimentos se separando há milhões de anos. Beleza? Então, esse padrão dessa mão e dessa mão não vai mudar, tá? Ah, professor, não muda nunca? Não é que nunca muda. É que como a gente já estudou na aula passada, o tempo geológico é enorme, né? A gente considera milhões de anos. Então, para o estudo humano, né, que são centenas de anos apenas, você considera que nunca vai mudar. Pro homem, tá? Beleza? Então, quando a gente estuda a teoria de placas, de tectônica de placas, a gente considera os padrões, a gente considera os movimentos sempre padrões. Beleza? Bom, a gente tem 12 grandes placas tectônicas. Tá vendo aí? Deixa eu tirar minha cabeça um pouco da frente, vou deixar um pouco também na frente. Deixa eu diminuir-me. Pronto. Cada placa dessa tem uma setinha, tá vendo aqui, ó? Uma setinha indicando direção de movimento dela. Ó, tá vendo? Aqui, ó, a placa sul-americana e a placa africana. Qual a direção das setas aqui? Não estão se separando, não estão para lados opostos? O que eu concluo, então? Que a gente pode identificar que as placas, tá? Tanto, deixa eu melhorar a luz aqui, a placa africana, tá? E a placa sul-americana estão em processo de separação, tá vendo? Setas para o lado oposto. A placa norte-americana e a placa africana também estão se separando. A norte-americana e a euroasiática, que é a maior delas aqui que tem continente, também estão se separando, beleza? E aí eu vou mudar de cor, vamos pegar aqui um roxo, tá? E aqui, olha a placa de Nazca e a placa sul-americana. Tá vendo aqui, ó? Perto do Chile, tô grifando. Elas estão em processo de choque, estão se chocando. Olha aqui que interessante. A placa eurasiática e a placa indo-australiana também estão se chocando.
Olha aqui, ó, 3 placas, Filipinas, Pacífica e Euroasiática, também estão em processo de choque. Conclusão, os círculos roxos que eu acabei de fazer são processos de choque. Os círculos vermelhos que eu fiz primeiro são separação. Choque, separação. Choque, separação. Beleza? E aí a gente tem um terceiro movimento, que eu vou botar aqui de amarelo, que é isso aqui, ó, saca só. Pam, é a famosa falha de San Andrés. Não estão nem se chocando, nem se separando, elas estão se atritando. Atrito lateral, tá vendo? Círculozinho amarelo aqui, beleza? Então são os 3 tipos de movimentos possíveis. Repara, detalhe, são os 3 tipos de movimentos possíveis sempre na horizontal. Na vertical a gente não está falando, a gente está falando só na horizontal, beleza? Então são movimentos horizontais, tá? Tranquilo? Sim, então vamos lá. Partindo disso, o primeiro cara a pensar essa parada de que as placas se movimentam foi um cara muito espertinho e muito visionário, lá no comecinho do século XX, né, final do 19, começo do 20. Esse cara era um alemão, era o Alfred Wegener, né, que ele propôs uma teoria que todo mundo já ouviu falar. Sua mãe, seu pai, seu avô, seu avô não sei, né, mas tudo bem. Mas provavelmente sua mãe, seu pai, você, todo mundo já ouviu falar que é a deriva continental, que é a ideia que os continentes estão derivando sobre o magma, né? Já vimos, já falei isso para você que isso rola de fato, já provaram. Mas quando o Wegener pensou isso, você acha que ele tinha como provar? Tinha nada. Ele supôs. E como que ele supôs? Olha que interessante, que cara espertinho, tá? Não é isso que ele supôs. Deixa eu botar a imagem aqui. Ele colocou assim, ó. Ele falou, tá? Ele observou o formato aqui, ó, da América do Sul, da África e viu que talvez se encaixava. Ele olhou os formatos da Antártica, Índia e África e viu, pô, parece que a parada se encaixa aí na história, tá? Aí ele olhou aqui a América do Norte e a África, tá vendo? Ó? Pô, parece que encaixa. E aí ele pensou, será? Ele criou uma hipótese, né? Coisinha na cabeça dele já. Será que estava junto? Mas só isso aí, gente, isso aí pode ser uma mera coincidência, né? Uma mera coincidência. O que ele precisava fazer era tentar buscar outras evidências que isso era possível. E ele foi atrás dessas evidências, né? Que tipo de evidência ele buscou? Ele buscou evidências, por exemplo, de glaciações. Tá? Ele olhou rochas que tinham desenhos muito parecidos em continentes diferentes. Daí ele pensou, se tem aqui essas rochas são muito parecidas, devem ter sido formadas juntas. Se foram formadas juntas, a parada estava ali, ó, coladinha, não estava? Poderia estar. Mas ainda é pouco, não é o suficiente. E aí ele olhou resquícios fósseis, tá vendo? Ele olhou aqui, por exemplo, aqui na América do Sul, tinha fósseis iguaizinhos que tem aqui e que tem para cá. Ele falou, caraca, mano, a não ser que esse bicho aí seja muito bonzão, como que eu vou ter fóssil de animal terrestre e planta em 3 continentes tão distantes? A hipótese mais provável é que um dia estava junto e quando estava junto, esses animais, esses seres vivos migraram. Sacou? Agora tem uma evidência melhor, né? Mas dá para provar, dá para afirmar? Não dá. E aí ficou por isso mesmo, porque ele não tinha tecnologia para isso. Apenas na década de 60, 70, lá quando eu tinha computadores, que eu tinha uma parada tecnológica melhor, os caras conseguiram provar a tectônica de placas que a gente acabou de ver, né? Então essa ideia que as placas se movimentam foi uma constatação da ciência do século XX, da segunda metade. Interessante, né? Então isso é meio novo, tá? Então eles provaram e que Wegener parcialmente estava correto. Sim, os continentes se movimentavam. O que talvez ele não tinha previsto é que não era bem o continente, sim uma placa bem maior que o continente, né? Que envolvia o oceano e que tudo se movimentava, né? Isso é interessante.
Belezinha? Olha aqui o esqueminha da Pangeia, ó. Então, há 225 milhões de anos atrás, ele dizia o quê? Tava tudo junto, tudo coladinho. Era o supercontinente chamado Pangeia. Aí a parada foi se separando ao longo do tempo, né? Foi se movimentando, a gente já viu isso aí, e começou a separar. Formou dois continentes. Há 135 milhões de anos atrás, formou a Laurásia e a Gondwana. Passou aí mais um tempo, né? Mexeu mais um tanto, 65 milhões de anos atrás. Olha que louco, já não tá meio parecidão? Tá sim, você sabe que tá. Tá vendo? Olha aqui, ó. Mas olha onde estava a Índia. Olha que louco, galera. A Índia estava longe para da Eurásia, né? E ela chegou aqui, né? Massa. Então a Índia teve uma velocidade de movimento muito significativa, né? Olha aqui, ó, a gente era coladinho com a Antártica, aqui era coladinho com a Austrália, aqui, ó, que massa. Beleza? Depois, nos últimos 65 milhões de anos, chegamos à condição de hoje, tanã, que é isto aqui que vocês estão vendo. Ou seja, todo o processo de separação da Pangeia durou os últimos 225 milhões de anos. Tempo para bastante, né? Bastante tempo, né? Beleza, galera? Então foram 225 milhões de anos para separar esse meninão azul chamado Pangeia. É, né? Você achou que ia ser rápido? Claro que não. Olha que interessante aqui, ó, que depois os caras descobriram. Tá vendo aqui as datas, tá? Não, está na frente. Pronto, não tô mais na frente. Tá vendo as datas aqui, ó? Isso aqui é antes da Pangeia. Aí, com a teoria da deriva continental comprovada pela tectônica de placas, os caras foram estudar como que era antes da Pangeia. Olha que louco, como que a Terra foi se movimentando, até chegar na Pangeia há 260 milhões de anos atrás. Beleza? Então, a formação da Pangeia, a gente fala que a Pangeia se forma no finalzinho do Páleo, no começo do Meso, e ela começa ela se forma antes do começo do Mesozoico, ela começa a se separar no Mesozoico e termina de separar agora no Ceno, beleza? Então é isso aí. Bom, entendido aí a deriva continental e a tectônica de placas, agora a gente pode falar de como diabos essas placas se movimentam. É, né? Achou que ia parar ali? Claro que não. Então vamos falar das teorias e como são as correntes que produzem esse bendito movimento. Esses movimentos, não é? Então, para começar, olha esse esqueminha aqui. Ai, professor, que complicado. Não é complicado. Mentira, um pouquinho, se você não prestar atenção. Mas se você é um bom aluno, vai prestar atenção e vai ficar de boa. Vamos começar por onde? Pelo meio, porque eu gosto de começar pelo meio, porque eu quero. Tá? Então, a gente vai olhar aqui as correntes de convecção. Tá? Olha esse nome bacana. O que é uma corrente de convecção? Tá? Deixa eu ver uma outra cor que fica mais destacada aqui. Um verde. Um verde. Pera aí. Borracha. Apaga esse. É que eu tô sem mouse aqui, tá, gente? Por isso que os riscos ficam bem tortos. Eu devia botar o mouse aqui na parada, né? Mas nunca lembro. Tá? Bom, correntes de convecção. Tá? Presta atenção. São fluxos que produzem movimentos no fluido. De que forma? Deixa eu aumentar minha cara que agora eu vou fazer coisa com a mão. Ó, tá? Vou dar um exemplo de convecção bem simples. Sabe aquela água que você botou no fogo para fazer miojo? Não, pelo menos um miojo eu acho que você faz, né? Sozinho. Tá. Quando a água está no fogo, ela começa a esquentar. Você não observa as bolinhas que fazem da água fervendo? Tá, bolinha? O que acontece ali? Vamos entender de forma bem simples. O fundo da panela está bem quente porque é onde está encostando o fogo, não é? Então ele fica muito mais quente, tá? E como está muito quente, esse fluxo sobe. O fluxo quente tende a subir. Repito, o fluxo quente tende a subir. Quando ele sobe na panela, a água de cima da panela está mais fria. A água de cima da panela desce. Entendeu? Aí esquenta, sobe, esfria lá em cima, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Começa a formar, ó, fluxos circulares, ó, assim borbulhando, tipo assim, formando círculos, tá? Que são as correntes de convecção.
Professor, mas o que isso tem a ver com manto? Tudo, meu filho, isso é física básica, né? Você quer saber mais de corrente de convecção? Pede para aquele rapaz gordinho chamado Pardal ou Rafael, que ele vai te explicar muito bem. Os fluxos de convecção são fenômenos físicos que você precisa saber, que envolve calor, né, esquentar, subir, esfriar, descer. Pensa nisso que para mim tá lindo. Então, beleza. Então, eu estou falando para vocês que o magma apresenta fluxos convectivos, tá? Olha aqui, ó. Esquentou, subiu, esfriou, desceu. Aqui, esquentou, subiu, esfriou, desceu. Beleza? Então, você entende que ele está forçando as placas, uma placa para a direita e outra placa para a esquerda. O que vai acontecer? Pum, vai arrebentar. Essa placa vai começar a se separar. Quando essa placa começa a se separar, no meio eu vou formar um buraco, né? Que é um vale, uma rachadura na placa, uma falha nesta placa. É a mesma coisa de eu pegar esse caderno aqui e puxar para lá do oposto. Se eu puxar com mais força, talvez eu não tenha força para isso, mas se eu puxar, eu rasgo, tá? Não vou fazer isso, tá? Uma folhinha. Com esse negócio aqui eu consigo, né? Eu vou puxar. Epa, rasgou mesmo. Aí, o que vai acontecer? Esses fluxos vão fazer as placas se separarem. Entendeu o movimento? Esse movimento está divergindo. Então, esse movimento de separação é divergente. Beleza? E aí, essa plaquinha vem bonitona para cá, tá indo cheio de vontade, só que, opa, deu ruim. Tem uma outra placa aqui, ó, vindo para a mesma direção. Então, vai gerar um choque. Tá? Então, aqui separa, aqui choca. Então, olha aqui. Isso aqui são as correntes de convecção. Beleza? Vamos ver melhor isso? Deixa eu pular essa parte aqui e vamos começar com esse limite, que é o mais violento de todos. Esse aqui, ó, é o famoso limite convergente, tá? Deixa eu me botar aqui para baixo, que eu quero que vocês olhem a primeira imagem. Presta atenção lá em cima. Ixi, fiquei deformado? Deixa eu me arrumar aqui. Espera aí. Bom, por que ficou assim? Não era para ficar assim. Os limites convergentes, gente, são limites de choque de placas, tá? Observa aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, que vocês estão vendo melhor aí, eu tenho uma placa oceânica vindo para cá e uma placa continental vindo para cá. O que vai acontecer? Essas duas placas vão se chocar, por isso que é um limite de choque, limite de convergência. Então, vai gerar o famoso choque de placas, tá? Esse choque pode ser bem violento e produzir terremotos extremamente fortes, tá? Toda vez que eu tenho choque, limites de choque que são convergentes, eu tenho terremotos também bastante violentos, tá? Sempre. No Chile, Japão, tá? Lá no Nepal, Índia, ali na região do Himalaia, ali é bem comum esses fenômenos, beleza? Bom, como que é esse processo? Presta atenção que tem que saber. Essa placa oceânica, lembra que eu falei que ela é mais densa? Lembra, né? Ela vem e entra embaixo da placa continental, tá vendo aqui, ó? Só que o que tem embaixo da crosta? Não é o manto? Sim, que é que eu falei para vocês que era o nome da astenosfera, o manto superior. Então, esta placa, quando ela chegar aqui no manto, meu filho, game over, shift del. Tchau, tchau. Alt F4. Ela vai... Alt F4 não, né? Mas shift del sim. Ela vai ser destruída. Vai ser consumida pelo manto. Por isso que isso gera um consumo. Esse processo tem um nome, chama olha, está em inglês aqui, mas você consegue traduzir, né? Subducção. Tá? É um processo que a gente conhece como subducção. Beleza? Então, a subducção é um processo de consumo de placas. Tá? Repito. Deixa eu escrever aqui. Subducção. Então, toda vez que você ouve o nome subducção, a gente está se referindo ao processo de consumo de placas. Qual é o movimento comum à subducção? É o movimento convergente.
convergente, exatamente. Então, todo movimento convergente, uma placa vai sofrer subducção. Beleza? Tranquilo? E a placa continental, que não sofreu subducção, ela vai passar por um processo também bem famosinho, tá? Esse processo é a famosa formação de montanhas. Olha que interessante. Tá vendo aqui, ó? Formou montanhas. Por que formam montanhas? Porque isso aqui a gente chama de dobras. São dobras, tá? Então, todo o processo de choque também formam as dobras, tá? Eita, esse A ficou um pouquinho desproporcional. É a coordenação motora do professor aqui no mousepad. Mas tudo bem. E como que são essas dobras? Por que dobra, professor? Olha aqui, ó. Vou pegar minha placa. Para dobrar, essa rocha geralmente é sedimentar. Lembra que eu falei que em cima é sedimentar? Então ela é mais mole, ela é mole, tá? E por ela ser mole, quando ela é pressionada, eu vou pressionar essa apostila, ó, em convergência. Olha o que vai fazer com essa apostila. O que aconteceu com a apostila? Ela não dobra, tá? Eu vou botar uma força aqui, ela vai dobrar para cima, tá? Vou botar uma força mais para baixo, ela vai dobrar para baixo. Então, de acordo com como é essa pressão, ela dobra inteira, ó. Tá vendo? Dobra. É isso que a placa faz, ela dobra. Por isso que é chamado de dobramentos. E na natureza, esses dobramentos se colocam como montanhas para a gente. Isto é uma montanha, são dobramentos. Modernos. Por que são modernos? Porque são do Cenozoico. Entenderam o processo? É interessante, né? Tá com dúvida? Dá uma pausa aí e lê e assiste de novo, tá? Então é importante. Olha as outras imagens aqui que você vai ver mais subducção, tá vendo? Olha aqui, ó, subducção aqui acontecendo. Aqui, quando tem duas placas oceânicas, forma vulcão também, tá vendo os vulcões? É o caso do Japão, forma as ilhas vulcânicas do Japão, né? São ilhas de vulcões que formam ali. Beleza? E quando eu tenho duas placas continentais se chocando, eu formo dobramentos gigantescos, que é o caso do Himalaia. Então, nesse exemplo aqui é o Himalaia, nesse do meio o Japão e nesse aqui primeiro que eu falei é como se fosse os Andes aqui no Chile. Belezinha? De boa, né? Bom, próximo movimento, vamos lá. Ah, eu tinha essa imagem maior aqui, o cabeção, né? Eu não lembrei dela. É que ela não tinha originalmente, eu pus ela, tipo, um pouquinho antes de começar a gravar. Galera, aqui dá para ver melhor, mas vocês já entenderam, né? Bom, deixa eu ver um jeito melhor para apagar tudo. Bom, galerinha, então é isso. Esse é o movimento de convergente, tá? De convergência. Belezinha? Ah, tem um detalhe também aqui, ó, formam as fossas, tá vendo? O que são fossas? São buracões que formam onde começa a subducção. E agora vamos falar um pouquinho dos limites divergentes. Esses caras aqui são legais, tá? Forma terremoto? Também. Forma vulcão? Também. Só que aqui, ao invés de se chocar, as placas elas estão em separação, estão se separando, tá? Então, o que você vai observar aqui na separação? Olha o primeiro momento, tá? Vamos lembrar da Pangeia, 225 milhões de anos atrás. Lá, a placa sul-americana e africana, tá? Aqui é a africana, botar um A, e aqui é a sul-americana, botar um S, tá? Essas duas placas estavam juntinhas, lembra da Pangeia? Aí começou a ter uma infusão magmática aqui, uma corrente de convecção. Bem aqui está tendo o fluxo convectivo, tá? Esta placa começa a ser empurrada para lá e esta placa aqui para lá. O que vai acontecer? Separação. Passa mais alguns milhões de anos, de 225 chega lá a 200, ó, a placa sul-americana e a africana passam a ficar mais longinha uma das outras. E aqui nesse meinho, tá vendo? Tá? O magma escapa e solidifica, formando uma crosta novinha. Então eu tenho uma crosta bem novinha aqui no meio, tá? E a crosta mais antiga nas pontas. Passa mais alguns milhões de anos, tá? Cai muito mais magma no sistema, muito mais magma aqui, e vai formando uma crosta ainda mais nova, porque esse magma solidificado forma nova crosta. E o que aconteceu com a América do Sul e com a África? Exatamente, ficaram cada vez mais longe. E olha o detalhe interessante nessa terceira imagem. Aqui não formou um buraco? Nesse buraco acumulou água. Este buraco que acumulou água é o que a gente chama de oceanos. Tadã! São os oceanos.
E passa mais e mais milhões de anos, esse buraco fica cada vez maior, tá? E forma uma crosta oceânica, que é mais fina. Sempre a crosta oceânica vai ser bem mais fina que a continental. Beleza? Então aqui eu tenho um oceano, no caso o Oceano Atlântico, para cá a África, que foi empurrada, e para cá a América do Sul, que também foi empurrada. Beleza? Resultado: todo movimento divergente vai formar oceanos e crosta nova. Geralmente uma crosta nova que é oceânica e mais fininha. Beleza? Gera vulcão? Claro, pô, todo esse magma que derramou e formou a crosta nova é vulcanismo. Forma terremoto? Também, pode formar bastante terremoto. Beleza? Dúvidas? Não, né? De boa. Tá? E o último movimento é o chamado movimento conservativo, tá? Ou transformante. Dá uma olhada aqui nesse movimento, que bacana, tá? Esse movimento conservativo ou transformante, tá? É o que vai formar a famosa falha de San Andrés, tá? Olha a animaçãozinha, tá vendo o jeito que ele se movimenta? Tá? Se movimenta lateralmente, beleza? Então é como se as placas fizessem assim, ó. Tá? E aí, olha aqui, forma o famoso Rift Valley, tá? Vai formar o famoso Rift Valley. Tá vendo? Esse buracão que você está vendo aqui na foto é uma cratera de verdade. Isso aqui é uma foto, tem centenas de quilômetros, tá? Olha a fotinha do meio. Aí acumula água aqui, porque é um buraco, né? E aí, isso aqui está na costa americana, tá? Los Angeles, tá? Ali com o Oceano Pacífico. Beleza? De boa, né, galera? Então, a aula de hoje é essa, né? Ficou meio longuinha, 30 minutos, mas ficou bem explicadinho. Os 3 movimentos que vocês têm que lembrar: conservativos ou transformantes, divergentes, convergentes, tá? E a teoria da deriva continental. Belezinha? Ó, um grande abraço do Plaça para vocês. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula ou na aula ao vivo, né? Tchau! Deixa eu dar um parar aqui. Sim,